Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já sentiu que se perdeu de si mesmo, como se em algum momento, entre o ontem e o hoje, a sua própria voz tivesse se tornado distante, quase irreconhecível? Você ainda está ali, mas apagado. Sente, mas não expressa. Sonha, mas não acredita. E vive como se o coração tivesse ficado preso em algum ponto do caminho, entre as pressões, as cobranças e a correria de ser tudo para todos. É sutil, quase imperceptível. Você vai se adaptando, se moldando, se apagando aos poucos. Troca a autenticidade pela aceitação. Troca o descanso pela obrigação. Troca a própria essência pela necessidade de não decepcionar ninguém. E um dia, diante do espelho, percebe: você se tornou o reflexo do que os outros esperavam, e não mais a expressão do que Deus sonhou quando te criou. Essa é a desconexão com o amor próprio. Ela não começa com uma grande ferida, mas com pequenas renúncias diárias de si mesmo. E o mais perigoso é que ela acontece em silêncio. Ninguém vê quando você deixa de acreditar no seu brilho, quando desiste de se ouvir, quando se convence de que sentir é fraqueza. Mas hoje, você vai lembrar, porque o amor próprio não é vaidade, é espiritualidade ativa. É o reconhecimento de que você foi feito à imagem do Criador, e que cada detalhe seu carrega a assinatura divina. Amar a si mesmo é honrar o que Deus colocou dentro de você. É dizer: eu sou o templo, eu sou o propósito, eu sou o cuidado do próprio Deus. Amor próprio é devolver-se à própria presença. É olhar para dentro e encontrar Deus habitando em você. É recordar que o mesmo amor que cura o mundo também quer curar você. Você não precisa se encontrar em alguém. Precisa apenas voltar para o lugar onde Deus te espera, dentro de si. Porque nos desconectamos do amor próprio. Segundo a neurociência e a psicologia, a base do amor próprio é construída ainda na infância, na forma como fomos acolhidos, valorizados e ensinados a lidar com o que sentimos. Nos primeiros anos de vida, o cérebro é como um campo fértil. Tudo o que recebe, afeto, validação, escuta, se transforma em raízes. E é a partir dessas raízes que cresce a percepção de valor, de pertencimento e de segurança emocional. Mas, muitas vezes, essas raízes foram plantadas em solo de dor. Crescemos ouvindo que não éramos suficientes, que precisávamos ser melhores, fazer mais, calar e aguentar. Aprendemos a buscar aprovação externa para nos sentirmos dignos, como se o amor precisasse ser conquistado e não simplesmente recebido. Nos anulamos para evitar rejeição. Fomos recompensados por agradar, não por ser. E aprendemos, sem perceber, que ser amado significava abrir mão de si mesmo. Tudo isso molda o cérebro em um padrão de sobrevivência relacional. Em vez de buscar conexão genuína, buscamos aceitação a qualquer custo. O sistema nervoso passa a associar amor com esforço, presença com medo e vulnerabilidade com perigo. O resultado: uma desconexão silenciosa com o corpo, com os sentimentos, com a própria essência. Você continua vivendo, mas não se sente vivo. Continua existindo, mas não se reconhece mais. A neurociência chama isso de autodesconexão. Quando o cérebro, condicionado pelo medo, desaprende a sentir segurança dentro de si. Mas a espiritualidade chama de distância da alma. Quando o coração esquece o som da própria voz. A boa notícia é que tudo isso pode ser reprogramado. O cérebro tem a capacidade de se refazer, assim como a alma tem o poder de se lembrar de quem é. Deus não te fez para sobreviver. Ele te fez para se reconhecer como obra dele. E cada passo em direção ao amor próprio é também um passo de volta à presença divina dentro de você. O que a Bíblia diz sobre se amar?
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos, capítulo 12, versículo 31. Essa ordem de Jesus carrega uma verdade silenciosa, mas transformadora. Você só ama o outro com qualidade quando ama a si mesmo com verdade. Porque o amor que flui de um coração ferido, exausto ou vazio, acaba se transformando em obrigação, dependência ou culpa. Mas o amor que nasce de um coração curado é amor que liberta, não que prende. É amor que constrói, não que consome. Deus nunca te chamou para a autonegação destrutiva, aquela em que você se apaga para que o outro brilhe, ou se anula acreditando que humildade é se diminuir. Ele te chamou para servir com identidade, amar com consciência e viver com dignidade interior. Amar a si mesmo não é idolatria, é reconhecimento. É compreender que o mesmo Deus que habita o universo também habita dentro de você. É entender que o amor próprio não te afasta de Deus, te aproxima dele. Porque é no autoconhecimento que nasce o verdadeiro encontro com o Criador. O amor que Jesus ensinou não começa no outro, começa dentro de você. É quando você se olha com misericórdia, se trata com respeito e se vê como alguém digno do amor que sempre tentou oferecer. E quando esse amor se enraiza em você, ele transborda de forma pura, equilibrada e divina. Você passa a amar sem perder a si mesmo, a doar sem se esvaziar, a servir sem se anular. Porque o amor que vem de Deus não exige que você se apague, exige que você se reconheça como parte da luz que Ele é. Sinais de que você se desconectou de si mesmo. Dificuldade em dizer não. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes engoliu o cansaço, o desconforto, o limite, só para não decepcionar ninguém? A dificuldade em dizer não quase sempre nasce do medo de perder amor, do medo de ser rejeitado, julgado ou deixado de lado. Então você se doa além da medida, se adapta além do saudável e carrega pesos que não foram colocados por Deus, mas pela culpa. A neurociência mostra que o cérebro condicionado ao medo da rejeição ativa o sistema límbico, responsável pelas emoções de alarme. É como se cada vez que você tentasse se posicionar, o corpo lembrasse: se eu disser não, posso perder o amor. E assim, o sistema nervoso aprende a confundir paz com conformismo. Mas espiritualmente, o não também é sagrado. Porque dizer não é rejeitar o outro. É honrar o que Deus plantou em você. É entender que o amor verdadeiro não exige autodestruição, que servir não é se esgotar, e que a doação sem limite vira ferida, não virtude. Jesus, o maior exemplo de amor e compaixão, também soube dizer não. Ele se retirava para orar, descansava quando o corpo pedia, e se afastava de ambientes onde a paz não habitava. Porque até o Filho de Deus sabia: para continuar curando, é preciso cuidar de si. Dizer não é um ato de maturidade emocional e espiritual. É colocar o amor em ordem. Amar a Deus, amar o outro, mas também amar a si, mesmo como parte dessa trindade de equilíbrio. Você não foi chamado para agradar o mundo, mas para viver em verdade. E a verdade, às vezes, se pronuncia com firmeza. Não posso agora. Não me faz bem. Não é o meu tempo. E quando você aprende a dizer não com amor, Deus começa a te ensinar o verdadeiro sim. Aquele que nasce da paz, não da culpa. Medo constante de desagradar. Você vive atento aos gestos, aos tons de voz, às expressões alheias, como se a qualquer momento pudesse fazer algo errado. Como se o simples fato de ser você já fosse um risco de perder o amor de alguém. Esse medo constante de desagradar não é fraqueza, é uma ferida antiga. Geralmente nasce quando, lá atrás, o amor que você recebeu vinha acompanhado de condição. Se você for bom, eu te amo. Se fizer o que eu quero, eu te aprovo. Se me agradar, eu te vejo. O cérebro aprende rápido o que precisa fazer para se sentir seguro. E quando a aprovação se torna sinônimo de amor,
O sistema nervoso começa a viver em alerta constante, tentando prever, controlar e agradar o outro para não ser rejeitado. É um estado de sobrevivência emocional. Mas o que antes foi uma estratégia de proteção, hoje se transforma em prisão. Você mede as palavras, apaga as vontades e vive tentando caber onde já não há espaço para a sua verdade. E isso cansa. Cansa o corpo, adoece a mente, apaga a alma. Na espiritualidade, o medo de desagradar também é uma desconexão com o amor divino. Porque o amor de Deus não precisa ser conquistado. Ele já te amou primeiro. Antes das tuas falhas, dos teus acertos, das tuas máscaras. Deus te ama na tua essência, não na tua performance. Por isso, quando você tenta agradar a todos, você se afasta do único olhar que realmente importa, o olhar de Deus. Ele não te pede perfeição, te pede presença, sinceridade e fé. A libertação desse medo começa quando você entende quem você é, já basta. Você não foi criado para ser o reflexo das expectativas alheias, mas a expressão viva da intenção divina. Nem todos vão te entender, nem todos vão te aprovar, mas tudo bem, porque o amor que te sustenta não vem dos outros, vem de Deus. E quando essa verdade desce ao coração, você finalmente respira aliviado e percebe: viver em paz com Deus e consigo mesmo vale mais do que ser aceito por todos. Autoexigência exagerada. Você sempre acha que poderia ter feito mais, que nunca é o bastante, que ainda falta algo para merecer descanso, amor ou reconhecimento, mesmo quando todos dizem foi ótimo. Dentro de você uma voz sussurra: não foi suficiente. A autoexigência exagerada é uma das formas mais sutis de autossabotagem emocional. Por fora, parece força. Por dentro, é medo. Medo de falhar, de decepcionar, de ser rejeitado. Lá atrás, talvez você tenha aprendido que o amor vinha como recompensa, que só seria visto se fosse impecável, que só seria amado se não errasse. E o cérebro, tentando te proteger, gravou essa lógica como lei. A neurociência explica: quando crescemos sob pressão constante, o sistema nervoso se adapta ao estado de alerta. A amígdala cerebral, responsável por detectar perigo, começa a associar erro com rejeição. E, inconscientemente, você vive tentando prevenir a dor de ser desaprovado, perseguindo um ideal impossível de perfeição. Mas a alma humana não foi feita para viver em performance. Ela foi criada para viver em presença. E há uma diferença enorme entre buscar excelência e buscar aprovação. A excelência nasce do amor, a aprovação, do medo. Deus não te pede perfeição. Ele te pede verdade. Ele sabe que a graça floresce nas imperfeições, que é nas falhas que a humildade nasce, e na fraqueza que o poder dele se manifesta. Você não precisa provar seu valor para ser amado. O amor de Deus não é uma meta a alcançar, é um lugar para descansar. E quando você aprende a se acolher no processo, a falhar sem se odiar, a tentar de novo sem se punir, você começa a experimentar o verdadeiro autocuidado espiritual. A autoexigência quer controle, mas o amor próprio quer confiança. E quando você entrega o resultado a Deus, você sai do peso da cobrança e entra na leveza da fé. Permita-se respirar. Permita-se ser humano. Porque o céu não espera que você seja perfeito. Espera apenas que você seja presente. Negligência com seu bem-estar. Quantas vezes você cuidou de todos, menos de si mesmo? Quantas vezes ofereceu colo, força e paciência, mas não soube oferecer o mesmo a você? A negligência com o próprio bem-estar é uma das formas mais silenciosas de abandono emocional. Você não percebe de imediato. Vai dizendo tudo bem, eu aguento, depois eu descanso. Até que o corpo começa a gritar o que a alma tentou sussurrar por tanto tempo. Cuidar dos outros é bonito, mas esquecer de si é perigoso. Porque quando você se esgota para manter o mundo de pé, acaba desabando por dentro. E nenhum amor, nenhuma missão e nenhum chamado divino pede que você se destrua para ser aceito.
A neurociência mostra que o cérebro precisa de descanso, prazer e afeto para se manter saudável. Quando você ignora suas necessidades básicas, físicas, emocionais e espirituais, o corpo entra em estado de sobrevivência. A mente se sobrecarrega e a alma começa a se desconectar do presente. Você se torna funcional, mas vazio, presente, mas ausente, cansado, mesmo depois de dormir. É o resultado de uma vida em que o cuidar de si foi confundido com egoísmo. Mas autocuidado é espiritualidade prática. É entender que o mesmo Deus que te chama para servir também te convida a repousar. Ele não quer apenas que você exista. Ele quer que você viva com plenitude. Negligenciar o próprio bem-estar é se afastar da presença. Mas cuidar-se é um ato de fé. É olhar para o céu e dizer: eu confio que posso parar, respirar e ainda assim ser sustentado por Deus. Quando você se alimenta bem, dorme em paz, ora com calma, permite-se rir, descansar e sentir, você não está sendo fraco. Está se tornando templo restaurado. Porque o corpo que Deus te deu é sagrado. E o bem-estar não é vaidade. É reverência à vida que Ele soprou em você. Sensação de vazio mesmo cercado por pessoas. Você já esteve rodeado de vozes, risos, conversas. E ainda assim, sentiu um silêncio por dentro. Uma espécie de ausência que não tem forma. Mas pesa, como se algo estivesse faltando. Mesmo quando, aparentemente, tudo está no lugar. Essa é a solidão da alma. A sensação de estar desconectado de si, mesmo em meio à companhia dos outros. E muitas vezes, ela não vem por falta de amor externo, mas por falta de presença interna. A psicologia explica que esse vazio emocional surge quando passamos tempo demais tentando ser o que esperam de nós, e tempo de menos ouvindo o que a alma realmente precisa. É o resultado de viver para fora, sem nutrir o dentro. Você pode ter pessoas ao redor, mas se não estiver em sintonia com o seu próprio coração, tudo parece distante. O riso soa superficial, a conversa não toca, e até a alegria dos outros te lembra de algo que você perdeu. A neurociência mostra que a desconexão emocional diminui a produção de serotonina e dopamina, hormônios ligados à satisfação e ao prazer de viver. Ou seja, o vazio não é apenas simbólico. Ele é sentido, química e corpo. É o reflexo de uma alma que grita por reconexão. Mas há algo que a ciência e a fé concordam. A presença é um antídoto para o vazio. Quando você se volta para dentro, para a respiração, para o silêncio, para a oração, a alma começa a se reorganizar. O que parecia falta, revela-se um chamado. Volte para você. Deus não habita no barulho das multidões, mas no sussurro do coração que se aquieta. E às vezes, o vazio não é a ausência dele. É o espaço que ele deixou para que você volte a preenchê-lo com sentido. Você pode estar cercado de pessoas, e ainda assim, sentir falta de algo. Porque nada fora de você vai preencher o que só Deus e a sua verdade interior podem restaurar. O vazio não é fim. É convite. Convite para reencontrar o que se perdeu, para lembrar quem você é, e para deixar Deus habitar novamente o centro do seu ser. Existe uma voz dentro de você que não te deixa em paz. Ela comenta cada erro, questiona cada passo, diminui cada conquista e amplifica cada falha. É a voz da autocrítica, o eco de antigas feridas emocionais. Essa voz nem sempre nasceu em você. Ela foi aprendida, formada por olhares que julgaram, palavras que feriram, ou silêncios que te fizeram acreditar que amor se merecia, não se recebia. Com o tempo, você aprendeu a se cobrar antes que alguém te cobrasse, a se culpar antes que alguém te condenasse, a se punir antes que o mundo te rejeitasse. E assim, o inimigo deixou de estar fora e passou a morar dentro. A psicologia chama isso de diálogo interno punitivo. É quando a mente se torna um juiz impiedoso e o coração vive em constante julgamento. Esse padrão, alimentado pela vergonha e pela culpa, ativa no cérebro o sistema límbico,
o mesmo que reage ao medo e à ameaça. Ou seja, cada vez que você se critica, seu corpo reage como se estivesse em perigo. A alma, então, entra em modo de defesa, e o que era para ser crescimento se transforma em autossabotagem. Mas Deus não fala com esse tom. A voz dele nunca humilha, ela desperta. Nunca condena, ela convida. Nunca pesa, ela liberta. O Espírito de Deus não diz você não presta. Ele sussurra, você ainda está aprendendo, e eu estou aqui. A cura do diálogo interno punitivo começa com autocompaixão. É o ato sagrado de substituir a voz do medo pela voz da graça, de aprender a falar consigo com o mesmo amor que Deus sempre falou com você. Quando o pensamento vier te atacar, respire e diga, eu não sou o que penso, eu sou o que Deus vê. E o que ele vê é alguém em construção. Alguém que erra, mas tenta. Que cai, mas volta. Que se julga, mas está aprendendo a se perdoar. Reprogramar o diálogo interno é reprogramar o coração. É trocar a punição pela paciência, a crítica pelo cuidado, a cobrança pelo acolhimento. E quando essa nova voz começa a ecoar, a alma finalmente encontra descanso. Porque o amor de Deus não te exige perfeição. Te ensina a se amar no processo. Talvez você esteja sempre para os outros, mas raramente por você. Você merece se voltar para si, porque o Espírito de Deus habita em você, e a habitação sagrada não pode ser ignorada. Feche os olhos, respire com leveza, permita que o ar entre devagar e saia com suavidade. Sinta a presença de Deus se aproximando, como uma brisa mansa que toca o coração cansado. Agora, ore comigo, com sinceridade e entrega. Senhor, por muito tempo eu me deixei de lado. Coloquei os outros à frente e me esqueci de mim. Acreditei que amar significava me esvaziar, que cuidar era sinônimo de me anular. Me perdoa, Pai, por ter confundido humildade com autonegação, por ter acreditado que o meu valor dependia do quanto eu servia, e não do quanto eu existia em Ti. Me perdoa por não ter ouvido minha alma, por ter ignorado os sinais do meu corpo, e por ter silenciado a minha própria verdade, só para manter a paz que me custava caro. Mas hoje, eu volto. Volto para o centro. Volto para a presença. Volto para quem eu sou em Ti. Volto para a verdade que me liberta, para a identidade que o céu me deu, para o amor que nunca exigiu esforço, apenas entrega. Me ensina, Senhor, a me amar com sabedoria, com presença, com compaixão, a cuidar de mim sem culpa, a descansar sem medo, a me olhar com os mesmos olhos de ternura, com que o Senhor sempre me olhou. Me ajuda a honrar o que o Senhor colocou em mim, os dons, a sensibilidade, o coração que sente e deseja o bem. Me lembra, todos os dias, que o amor próprio é também adoração. Porque quando eu cuido do que o Senhor criou, eu te glorifico. Eu sou teu reflexo, tua criação, tua expressão viva neste mundo. E quero viver com dignidade, com amor e com fé. Como quem sabe de onde veio e para quem pertence. Restaura em mim a leveza, a alegria simples de existir, a paz de ser o que o Senhor sonhou quando me formou. Amém. Que essa oração te abrace como um retorno ao lar. Você não está voltando para o passado, está voltando para si. E é nesse lugar, dentro de você, que Deus sempre te esperou. Você não precisa mais se abandonar para ser aceito. Não precisa mais se moldar para caber, nem se calar para ser amado. Deus nunca te pediu isso. Quem te fez acreditar que precisava se anular para merecer amor? Não conhecia o amor verdadeiro. O amor que vem de Deus não exige desaparecimento. Ele desperta a presença. Ele não pede que você se diminua, mas que se reconheça como parte da luz que o Criador colocou no mundo. Voltar para si é voltar para Deus. Porque foi Ele quem te sonhou primeiro. Antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser, Deus já sabia quem você era. E é esse reencontro que Ele está te chamando a viver agora. O retorno à essência, à identidade divina, ao amor que começa dentro e transborda para fora. Você não está se tornando alguém novo. Você está apenas lembrando quem sempre foi.
E quando você se reconecta com essa verdade, tudo volta a fazer sentido. A mente se aquieta, o coração se cura, e a alma finalmente repousa. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu volto para mim. Com amor, com fé, com verdade. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e caminhe conosco nessa jornada de reencontro com a sua alma, seu propósito e a presença viva de Deus em você. Você é digno de amor. Você é templo do Espírito. Você é reflexo do Criador. E agora, você está voltando para casa. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.